Olá, tudo bem? Me chamo Alberto Júnior e hoje vamos apresentar, né, uma forma de cadastro, relação de atas, né? Atas de reuniões, enfim, atas de qualquer natureza, né? Principalmente com a tendência da própria, com o incentivo principal da própria Lei 15.270, né? Que fala sobre o aumento do escopo das retenções, da isenção do imposto de renda retido na fonte e também sobre as tributações sobre as altas rendas, né? Então, vamos falar um pouquinho, principalmente dessas deliberações, né, dessa formalização que precisa, principalmente se for falar de distribuição de lucro antes do exercício de 2025, né, 31/12. Então, acredito que vai ser importante, né, dentro desse contexto. E antes de começar a falar isso das funcionalidades do sistema, gostaria de fazer um resumo prévio, né, vamos dizer assim, um preview, né, dessa própria legislação que foi um divisor de águas, principalmente nesse período de transição tributária, de reformas e afins, tá? Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa ata, né, que vai ser gerada dentro do sistema, naturalmente, tá? E aqui avançando, né, que seria o nosso escopo, né, desse vídeo de hoje, né? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a funcionalidade dentro do sistema, né? Naturalmente, vamos entrar dentro desse tema. Daí vamos entrar um pouquinho dentro desse escopo, né, da própria Lei 15.270 de 2025, né, que fala do aumento da isenção, né, sobre o rendimento assalariado e também sobre a tributação de altas rendas, né? E também falar um pouquinho do imposto de renda, ERPFM, né, que é o imposto de renda da pessoa física mínimo, né, que já vai vir para 2027, né, ano calendário 2026, né, que já vai mudar um pouquinho a tributação sobre dividendos, né? Então, de 96 para cá, já temos quase 30 anos, né, 29 anos, então vai ter uma mudança também na base de tributação, naturalmente, com o intermédio dessa legislação, né? Daí já entramos no escopo do Atenas, tá? Que é a criação, né, a organização, a formalização das atas, né, e a geração e a visualização desses relatórios, ok? Então, esse vídeo, né, especificamente, tem como objetivo justamente elucidar e dinamizar o processo de vocês, né, os usuários que utilizam a Tenda, né, para que seja mais rápida a confecção de atas, né, facilite justamente a formalização, né, que o empresário vai precisar, né, para entrar nesse escopo de isenção, tá? Então, desenvolvemos essa funcionalidade de desenvolvimento de atas justamente principalmente para facilitar você, usuário, né, nesse dia a dia, né, que convenhamos que já é bem corrido nesse sentido, tá? Então, avançando aqui, vamos falar um pouco da aplicabilidade jurídica, né, da ata em si, né? Então, a gente tem vários escopos, né, principalmente falando de um regime societário dentro da empresa, né? Então, uma sociedade, naturalmente, requer desafios, principalmente operacionais, de convivência e afins, né? E, principalmente, conversas, deliberações, definições são muito importantes terem esse registro. Para isso que serve uma ata, né? Então, sempre é importante, né? Principalmente para a segurança jurídica dos sócios, né? Qualquer tipo de eventual litígio, né? As atas regram e provam contexto de deliberações que foram feitas no ato, no dia, que são importantes e determinantes, principalmente na operação da empresa, né? Então, a ata em si tem essa validade jurídica, né? Justamente serve também como controle organizacional de governança, né? Então, uma empresa que tem essas deliberações, essas definições e faz esses registros formalmente, elas têm principalmente essa segurança, né, e o empenho dos seus sócios, né, a quaisquer definições, né. Então, o contexto da ata, né, ela é muito importante principalmente para isso, né, além de dar clareza, né, dar seguimento, dar ciências sobre as operações, tudo que foi alinhado dentro de uma sala de reunião, né, isso fica registrado, e também dá segurança jurídica, principalmente para os sócios, né? Qualquer tipo como eu disse anteriormente, qualquer tipo de litígio, qualquer tipo de pré-definição que um outro sócio tivesse, naturalmente ia ter onisciência, naturalmente teria ciência de outro, né? De outros. Então, a
aplicabilidade da ata, principalmente nesse contexto, é muito importante para isso, tá? Principalmente por segurança e governança. Legal, vamos falar agora um pouquinho sobre a legislação que foi aprovada no dia 26/11/2025, bem recente, que já aplicou a base a partir de 2026, naturalmente, os rendimentos pagos a sócios, sobre as altas rendas, e também, a partir de 2026, também vai aumentar o escopo de isenção para os trabalhadores ou para o labore, também tem escopo, até 5 mil mensais, Então, vamos falar um pouquinho desses tópicos em específico, tá? Então, a Lei 1517 de 2025, ela é uma lei relativamente pequena, mas ela é um divisor de águas, Ela faz muitas pré-definições, enfim, ela tem, inclusive, 8 artigos, basicamente, e vários incisos que vinculam, que norteiam principalmente as tributações sobre rendas futuras, tá? Então, vamos entrar justamente nesses detalhes, tá? Claro que a gente não vai dissecar a legislação aqui, mas só para dar um contexto, principalmente da função que a gente vai utilizar, enfim, a isenção de imposto de renda até 5 mil reais, Então, dos primeiros artigos, a lei justamente já destaca o aumento desse escopo de isenção, de valores brutos, recebidos ao valor assalariado de até 5 mil reais, tá? E a partir de 5 mil até 7.350 vai haver uma base de redução, de 0,013 centavos, por a cada real, que vai chegar ao limite de 7.350. E a partir de 7.351, já vai ser feita a tributação normal, utilizando a tabela progressiva, tá? Então, resumo da ópera, trabalhadores que mensalmente ganham até 5 mil reais bruto vão entrar nesse escopo de isenção, tá? Claro que como eu disse para vocês, a partir de 5 mil já vai ter o imposto em si, vai ser utilizada a tabela, mas com uma base redutora daquele valor, Então, você vai pagar imposto de renda a partir de 5 mil, mas com base com a tabela progressiva anterior vai ser menor, Acho que eu estimo mais ou menos 50%, 60%, dependendo do valor, Essa tabela vai utilizando essa aplicabilidade de redução, até 7.350, ok? Daí chegamos justamente na tributação mensal, das altas receitas ou rendas, tá? Falando justamente primeiro da tributação mensal, naturalmente os sócios, a partir de rendimentos pagos e lucros auferidos de janeiro de 26, tá? Colocando isso de maneira bem clara. A partir de rendimentos a valor de 50 mil reais mensais, tá? A títulos de pessoa jurídica a pessoa física, já vai ser tributado, retido na fonte daquele valor 10% sobre o valor distribuído, tá? Sobre o montante. Então, falando no contexto da palavra montante, independentemente da quantidade que eu distribuí para o sócio, por exemplo, digamos que eu distribuí por semana para ele 20 mil reais, então vamos dizer que totalizou 80, certo? Então, a base de cálculo dessa retenção na fonte tem que ser sobre o montante em si, no caso, sobre os 80 mil, vamos imaginar o seguinte, tá? Então, a retenção na fonte, sobre as altas rendas vai ser justamente dependente do escopo, como eu disse, de pessoa jurídica a pessoa física, Então, de empresa, para sócio, tá? Por sócio, naturalmente, ok? E daí entra as exceções à regra, que vai ser o nosso escopo de hoje, que seria justamente essa deliberação, tá? Como eu frisei para vocês, vai ser os rendimentos sobre lucros oferidos a partir de 26, tá? Contudo, a base de isenção ainda chega a 31/12/2025, desde que, a legislação é bem clara sobre isso, desde que sejam feitas as deliberações conforme a legislação comercial vigente, enfim, ou seja, precisa ser formalizado em atas, a deliberação sobre os lucros oferidos da empresa e como vai ser distribuído esses lucros a partir do período de transição. A legislação fala tem que ser, esses lucros oferidos têm que ser pagos de 2026 até 2028, isso bem declarado em ata, de maneira bem formal, tá? Ou seja, no fechamento da empresa ou em balanços intermediários, você vai mensurar o lucro daquela empresa
e já vai colocar as próprias deliberações. Vamos imaginar o seguinte, né? Deu 1 milhão de lucro, né? Digamos que eu tenho 1 milhão de lucros acumulados, eu tenho 2 sócios, tá? Então, naturalmente, os 2 sócios, que têm 50%, vão ter direito a 500 mil. Então, dentro dessa própria ata, já tem que ter essas deliberações, dizer, ó, cada sócio vai ter direito a 500 mil, eles vão receber da seguinte forma, né? Valores entre 2026 e 2028, enfim, tá? A legislação, ela dá essa deliberação, né, importante para que essa renda não seja tributada, né, não seja retida na fonte, tá? Então, é um ponto muito importante que daí a gente vai chegar justamente nessa, no ponto da ata automática dentro do sistema Atenas, tá? Maravilha, então vamos lá. Avançando aqui, agora vamos falar um pouquinho sobre o Atenas, né? Como é que é feito a ata, como é que ela é cadastrada dentro do próprio sistema, tá? E vamos, agora, de maneira prática, eu vou entrar dentro do sistema e daí vamos fazendo as nossas, enfim, um passo a passo dessa ata, ok? Então, eu vou compartilhar aqui a tela do sistema Atenas, tá? E dentro do módulo contábil, tá, pessoal? Em cadastros, tá? A gente vai ter essa opção aqui, ó, esse menu, né? Notas explicativas / ata, ok? Maravilha. Dentro dessa aba, eu consigo fazer 2 tipos de relatórios, né, com descrições abertas, né? Seria o tipo nota explicativa e o tipo ata, que eu já tenho o modelo pronto aqui, ok? Então, dentro desse cadastro específico, né, se você não tiver, evidentemente, pronto, você vai clicar em incluir, tá? Daí ele vai gerar um código específico e vai estar amarrado ao plano de contas, tá? No meu caso aqui, no meu modelo, criou o código 2, seria o sequencial, né? Amarrado ao meu plano de contas padrão, que seria o 4, tá? Aqui você vai descrever justamente o tipo de ata que você está fazendo, né? E o tipo também. Eu vou ter 2 naturezas, nota explicativa e ata. Tá? Então, naturalmente, você vai criar como modelo ata, nesse caso, tá? Legal. Então, quando eu criei o cadastro da minha ata, tá? Aqui na parte inferior da janela, eu vou ter justamente a descrição da minha ata, tá? Então, vamos colocar aqui justamente a descrição, vamos dizer assim, fixa, aquela formalização, né? Ata de reunião extraordinária de sócios, tá? Eu coloquei aqui alguns textos fixos, né? Que podem ser utilizados, né, em outras empresas. Enfim, aquele dia, né, foi feito, se reunido na sede da empresa X, com data X, né? E eu coloquei aqui justamente alguns textos também da própria legislação, né, para dar, vamos dizer assim, para dar ciência, né, justamente a origem, a deliberação daquela ata, tá? Então, isso é basicamente texto. Então, eu consigo justamente criar um texto fixo, né, e colocar isso dentro do próprio relatório, tá? Importante sobre formatação de texto, tá? Notem aqui que eu tenho algumas formatações, por exemplo, esse texto aqui está em negrito, né? Enfim, eu consigo colocar ele também de maneira itálica, colocar, enfim, sublinhado, tá? Como é que eu faço essas formatações? Por exemplo, se eu selecionar um texto aqui, der um botão direito, eu vou ter aqui algumas formatações. Então, eu consigo colocar em negrito, itálico, sublinhar, mudar aqui a fonte também, né? Que é aumentar, diminuir fonte, né? Então, já consigo fazer também essa formatação, certo? Então, vamos imaginar que a gente está fazendo isso dentro de um documento em si, tá? Então, você vai ter essas formatações de maneira mais abrangente também, ok? Então, você consegue fazer as formatações desse texto em específico, tá? Então, você consegue também colocar parágrafo, tabulação, enfim, né? Aquilo que quando formatamos em um documento, né, de programa, ele fica naquele formato padrão, tá? A gente consegue também fazer essa formatação dentro do próprio texto, tá? E outro fator importante seria a variável, certo? Então, conseguimos colocar variáveis aqui dentro do próprio relatório, tá? Justamente para ter essa abrangência. Então, eu consigo criar um modelo padrão de ata, né, com aquele texto formal, específico, né, que sempre vai ter dentro de uma ata, certo? Mas eu consigo trazer também variáveis, né? Eu consigo utilizar isso para empresas diferentes, períodos, até saldos contábeis, né? Que vamos utilizar no meu escopo. Tá? Por exemplo, nessa minha empresa eu fiz aqui uma simulação de um lucro, né? E fiz uma distribuição de lucro que eu vou mostrar para vocês no relatório impresso. Tá? Então, notem aqui, ó,
a partir, por exemplo, nesse primeiro parágrafo, né? Então, aqui, o que é que ele vai me mostrar? Dá, seria um texto fixo, né? Aí, a partir desse texto aqui, arroba razão social empresa corrente, ele vai trazer o nome da minha empresa, certo? Ele vai trazer o nome da empresa, independentemente de qual, aliás, da empresa que está selecionada no sistema. Você pode trazer da sua empresa X, Y, Z, né? Ele vai trazer justamente as informações daquela empresa e as variáveis também, tá? Então, você já consegue fazer essa mescla entre textos fixos, né, e variáveis, né? Então, você já consegue montar um texto padrão, com as informações padrões, né? E justamente trazer as informações daquela empresa no qual você deseja gerar uma ata, um relatório, enfim, uma ata específica, tá? Legal. Como é que eu sei quais tipos de variáveis eu tenho dentro do sistema, o que é que eu posso utilizar, o que é que eu posso explorar aqui, tá? Notem aqui, quando a gente cria um texto, certo? Eu consigo clicar na opção de variável, tá? E notem aqui, eu vou ter várias opções de variáveis. Então, eu consigo trazer a data de início, a data de fim, que seria justamente a data de geração daquela ata, né? Então, eu consigo colocar essa informação, tá? Consigo trazer também informações de dados contábeis, ou seja, consigo trazer o saldo daquela conta, o código, o nome, enfim, tá? Dados da empresa, no caso, eu fiz isso no meu primeiro parágrafo, então trouxe o CNPJ da empresa, razão social, o NIRI, se vocês forem ver aqui, o endereço, enfim, né? Então, já consigo colocar essas variáveis da própria empresa que está selecionada a emissão daquela ata, tá? Dados dos responsáveis também, do sócio, do contador que está cadastrado naquela empresa corrente, tá? Consigo trazer também períodos, né, do exercício atual, ou seja, se eu tivesse selecionado 2025 ou do ano anterior, também 2024, né, nesse contexto, tá? Então, eu consigo trazer também isso, né? Também consigo trazer quadro de contas, né, que seria aquela tabela comparativa, né? Muito mais utilizado para o lado explicativo, mas pode se aproveitar em atas também, ok? Enfim, tem vários tipos de variáveis, né, que eu posso explorar, né, e cadastrar justamente esses, enfim, consigo criar essas variáveis dentro da minha ata e em específico, tá? Como eu disse para vocês, eu fui nesse meu modelinho eu fui criando, né, fui digitando o texto formal e inserindo justamente as variáveis para ficar conforme uma ata padrão, né, que possa ser utilizado pelo maior número de empresas em específico, tá? Então, ao criar a ata, né, você vai finalizar aqui a edição, vai dar um OK, tá? Então, ou seja, minha ata está criada, maravilha, certo? E agora, como é que eu emito essa ata dentro do sistema, tá? Então, eu vou fechar aqui a janela de cadastros, tá? No modo contábil mesmo, em relatórios, tá? Termos, ok? Dentro desse imprimir termos e ata, ou declaração, eu vou ter aqui o tipo de relatório, tá? Daí você vai selecionar a opção de ata, tá? É a última opção aqui do tipo de relatório, tá? Você vai inserir o termo de abertura e encerramento, né? O período no qual a ata vai ser emitida, né? O escopo também de informações. Então, eu vou colocar o exercício 2025, por exemplo, tá? 1º de janeiro de 2025 a 31 de 12 de 2025, tá? E aqui abaixo eu vou colocar o código da ata no qual, né, cadastramos anteriormente, tá? Então, se você quiser pesquisar, se tiver mais de uma, né, você vai conseguir achar, tá? Vou colocar aqui, não está em branco para emitir todas. Naturalmente, eu vou ter só a minha ata modelinho, tá? Ata de reunião extraordinária de sócio. Então, eu vou dar um duplo clique, tá? Ele vai digitar o código 2 aqui, que seria justamente o código da ata no qual criamos, e vamos clicar em visualizar, tá? Maravilha, ó. Então, vamos analisar a ata que foi gerada, tá? Então, vamos ter aqui, ó, justamente, a ata de reunião, texto fixo, né, ó, da empresa teste, tá? O nome da minha empresa teste aqui. Ele trouxe a data, né? 31 de 12 de 2025, isso na sede da empresa teste, com CNPJ-X, o número do NIR, situado na rua Amorim 2345, enfim, né? Aqui vai ter o nome dos sócios, né? As variáveis, tá? Então, a emissão da ata fica amarrada justamente nesses textos fixos e variáveis. Então, você consegue ter um escopo gigantesco, né, de um texto padrão, né, justamente dessas variáveis. Então, você consegue criar escopo para empresas com operações distintas ou lucros distintos, né? Você já consegue criar isso para uma só, né? Então, você já consegue ter esse dinamismo, né, principalmente nessa emissão de atas, nesse meu contexto de liberação de sócios para aprovação de lucros, tá? Então,
é isso, tá? Então, esse seria a forma, né, de gerar uma ata dentro do sistema apenas, tá? E é basicamente isso, tá? Ficamos para a próxima. Um grande abraço e até mais.